Muitas pessoas em Utah. Charlie Kirk atraiu uma multidão entusiasmada, como normalmente fazia para um debate na Universidade do Vale do Utah, trazendo o melhor que Utah tem a oferecer. Cerca de 20 minutos depois, alguém da plateia pareceu desafiar uma de suas opiniões. Você sabe quantos americanos transgêneros foram atiradores em massa nos últimos 10 anos? Muitos. Vamos parar o vídeo aqui. Segundos depois, você pode ouvir um único tiro, um assassinato em plena luz do dia, testemunhado por milhares de pessoas. Você só ouve o tiro e eu sinto muito. Você vê o pescoço dele simplesmente se abrir e há tanto sangue que sai. Meu Deus. O pânico toma conta e a multidão se dispersa. Pessoas gritando e assustadas começam a correr para salvar suas vidas. Kirk foi levado às pressas para o hospital por sua segurança particular, mas não havia nada que os médicos pudessem fazer para salvá-lo. Quero deixar bem claro que isso é um assassinato político. O presidente Donald Trump anunciou a morte de Kirk nas redes sociais, escrevendo: "Ninguém entendia ou tinha o coração dos jovens dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por todos, especialmente por mim." Os amigos de Kirk no movimento de mídia MAGA lamentaram em tempo real. Eles estão informando que Charlie morreu. Charlie Kirk. Kirk fundou o Turning Point USA, um poderoso grupo conservador de defesa para jovens americanos. Ele é acreditado por ajudar Trump a vencer, conectando-o com eleitores mais jovens que votavam pela primeira vez, especialmente homens. O direito à vida é fundamental. Seus debates geraram milhões de visualizações online, assumidamente de extrema-direita em todas as questões da guerra cultural americana, defendendo que as mulheres ficassem em casa em vez de trabalhar, anti-imigração, pró-fé, contra os direitos transgêneros. A violência não silenciará o povo dos Estados Unidos da América, Charlie Kirk. Ele falava o que pensava mesmo sob ameaças. O presidente ordenou que as bandeiras fossem baixadas, inclusive na Casa Branca e no Congresso. Por favor, levantem-se para um momento de oração por Charlie Kirk e sua família. Mas o silêncio foi interrompido por discussões no plenário. A Câmara estará em ordem, enquanto o jogo político de culpa começa. Por anos, aqueles da esquerda radical compararam americanos maravilhosos como Charlie aos nazistas e aos piores assassinos em massa e criminosos do mundo. Esse tipo de retórica é diretamente responsável pelo terrorismo que estamos vendo em nosso país hoje. As autoridades interrogaram pelo menos 2 pessoas que já foram liberadas. A polícia tem imagens de baixa qualidade da segurança do campus do atirador e disse que o suspeito estava vestindo roupas escuras e provavelmente estava em um telhado. Eles acreditam que o tiro foi disparado de uma distância considerável. Então, Kate, temos visto ataques repetidos como este agora nos Estados Unidos da América há meses e meses e meses. Os Estados Unidos estão vivendo um período de intensa violência política direcionada a todos os lados. Você tem o assassinato de Charlie Kirk, a democrata de Minnesota que foi morta em sua casa, as tentativas de assassinato de Donald Trump e a tentativa de assassinato do governador democrata da Pensilvânia. E isso nem é uma lista completa. A preocupação aqui agora é que esse momento já instável na política americana possa se tornar ainda mais volátil. Certo. Kate Simpson em Washington esta noite. Obrigada. Vamos falar com Jonathan Montpetit em Montreal, para saber mais sobre a influência e o impacto de Charlie Kirk. Então, Jonathan, já estamos vendo alguma reação canadense. Isso mesmo. E entre os primeiros a expressar sua solidariedade estão os principais conservadores canadenses. Apenas cerca de 1 hora depois de Kirk ter sido baleado e quando sua condição ainda era desconhecida. O líder do Partido Conservador, Pierre Poilievre, emitiu esta declaração no Twitter dizendo: "Todos devemos denunciar veementemente o tiroteio contra Charlie Kirk. A violência política nunca é justificada. O agressor deve ser levado à justiça e a liberdade de expressão deve ser mantida. Rezem pelo Sr. Kirk e sua família." A primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith, também postou uma mensagem no Twitter dizendo que estava triste e horrorizada com o tiroteio. Outra crítica recorrente entre os conservadores que comentaram é a crítica a Mark Carney por seu silêncio no período imediatamente após o tiroteio. Então ouvimos na reportagem da Kate, Jonathan, sobre o impacto do Kirk, mas ele também se estendeu aos conservadores neste país.
Isso mesmo. Sua organização principal, a Turning Point Estados Unidos da América, tentou estabelecer filiais nos campi canadenses em 2017, mas o esforço nunca realmente decolou. E isso não quer dizer que ele não tinha influência aqui. Kirk era uma parte importante de uma ecosfera midiática composta por jovens influenciadores de direita que transmitiam suas ideias nas redes sociais e podcasts. O Canadá era um tópico recorrente nesses podcasts, onde Kirk frequentemente amplificava os argumentos da direita sobre imigração e crime. Agora, esses podcasts, incluindo o do Kirk, são amplamente seguidos por muitos conservadores canadenses mais jovens no Canadá. Muito bem, esse foi Jonathan Mopat reportando de Montreal. Obrigada.